Destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui no TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Destaque a sessão do dia 30 de outubro de 2013. Karina, por conta dos feriados que marcaram o final de outubro e o início de novembro, nós tivemos uma sessão única na quarta-feira, mas que tem como característica uma grande variedade de temas abordados pelos ministros. É um tema de grande repercussão e, com perdão da redundância, tratando de repercussão geral, uma matéria extremamente processual, retornou ao plenário do Supremo Tribunal Federal na continuidade do julgamento de 2 agravos regimentais em reclamação que questionavam justamente a aplicação desse instituto criado pela Emenda Constitucional número 45, que fez a reforma, primeira parte da reforma do Poder Judiciário. Um tema de bastante importância para o mundo jurídico, na medida em que acaba filtrando os temas que chegam até o Supremo Tribunal Federal, um tema bastante interessante, mas que ainda não foi concluído. E nós tivemos outros casos também que tiveram julgamento iniciado na sessão de quarta-feira e que prometem uma discussão bastante, vamos dizer assim, um debate jurídico, um embate jurídico no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um ponto que ficou decidido e teve o julgamento e o resultado declarado na sessão de quarta-feira foi acerca do pagamento de micro e pequenas empresas do Simples Nacional. Microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham irregularidades fiscais junto ao INSS ou junto à Fazenda Nacional, Estadual ou Federal, podem continuar, vamos dizer, pagando seus impostos pelo Simples Nacional. Essa foi uma decisão que os ministros tomaram na quarta-feira e decidiram que eles não podem, diante de irregularidades fiscais, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que veremos nesse programa. Exatamente. Vamos conversar, revendo a reportagem da TV Justiça na cobertura da sessão plenária, exatamente sobre este tema. Na sessão plenária do dia da quarta-feira, portanto, dia 30 de outubro de 2013, os ministros do Supremo julgaram o recurso de uma empresa que aderiu ao programa Simples Nacional e foi impedida de recolher impostos de forma diferenciada. Na mesma sessão foram analisados 2 agravos regimentais que contestaram decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos ver. A sessão desta quarta-feira foi retomada com o voto vista do ministro Gilmar Mendes na análise de 2 agravos regimentais em reclamação que contestavam decisão do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. Os tribunais não reconheceram a repercussão geral dos temas tratados e não permitiram que o recurso fosse analisado pelo Supremo. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, e afirmou que não cabe reclamação e que os tribunais não usurparam a competência do STF. Em relação a outros casos que possam apresentar erros e a reclamação chega ao Supremo, o ministro disse que a Corte deve refletir sobre ela. Se todo recurso extraordinário ou agravo de instrumento tivesse autorização de subir ao Supremo, o Instituto da Repercussão Geral não seria apenas inútil, mas até prejudicial à grave situação do tribunal, uma vez que apenas criaria mais um incidente. Ressalte-se, finalizando, presidente, que a reclamação afigura-se compatível com a sistemática da repercussão geral, uma vez que é ajuizada diretamente no STF e possui importantes mecanismos para o célere deslinde da questão pela Corte, como o pedido de informações e a possibilidade de concessão de medida liminar, sem, contudo, obstar o trânsito em julgado do processo principal. No presente caso, todavia, a meu ver, não há equívoco algum na aplicação do precedente do STF, uma vez que o Tribunal de Origem limitou-se a deliberar sobre o pressuposto de admissibilidade de recurso na origem, tema que efetivamente teve repercussão geral afastada por esta Corte. Nessa linha e com essas considerações, acompanho o voto do eminente relator e nego o provimento ao agravo regimental. Após o voto, o plenário debateu sobre a questão e o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista. Ele afirmou que é necessário aprofundar o tema no que diz respeito às reclamações que possam apontar necessidade de correção de decisões de forma extrema. Eu vou pedir vista, presidente, para tentar ver se consigo pensar uma solução que, sem fechar a porta, ou seja, mas fechando, abrindo
a porta para a excepcionalidade consiga restringi-la às situações excepcionais. Se conseguir. Em outro julgamento, os ministros começaram a julgar um recurso extraordinário que tem repercussão geral reconhecida. O caso envolve uma empresa que apresentou recurso ao Supremo contra um acordo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Na decisão, o tribunal aceitou os argumentos do Estado do Rio Grande do Sul, do município de Porto Alegre e da União, que microempresas ou empresas de pequeno porte com débitos no INSS e nas fazendas públicas federais e estaduais que aderiram ao Simples Nacional, o regime tributário especial, não têm direito a recolher os tributos pela forma diferenciada. Em sustentação oral, a Procuradora da Fazenda Pública e o Procurador do Estado reafirmaram esse posicionamento. Essa reiterada omissão da recorrente demonstra a conduta de contribuinte que quer usufruir de tratamento favorecido sem o mínimo de cumprimento das leis que regem o mercado formal. O interesse não é meramente arrecadatório, senhores ministros. O interesse é muito mais preservar a concorrência, a inserção no mercado formal com o recolhimento de todas as contribuições, viabilizando o recolhimento de contribuições e tributos de forma regular. O ministro Dias Toffoli, relator do recurso, ao votar, falou sobre a criação do Simples Nacional como um avanço para fazer cumprir os princípios constitucionais. Lembrou que atualmente 97% das empresas brasileiras são de micro ou de pequeno porte, sendo responsáveis por 52% dos empregos formais e 26% da massa salarial do país. Disse ainda que existem leis complementares para permitir o parcelamento dos débitos e negou o recurso. Admitir o ingresso no programa daquele que não possui regularidade fiscal e que já adiantou para o fisco que não pretende sequer parcelar o débito, nem quer parcelar o débito, e houve oportunidade para fazê-lo já 2 vezes. Ou mesmo buscar outra forma de suspensão do crédito tributário de que trata o artigo 151 do CTN, é incutir no contribuinte que se sacrificou para honrar as suas obrigações e compromissos a sensação de que o dever de pagar seus tributos é débil e inconveniente, na medida em que adimplentes e inadimplentes acabam por se igualar e receber o mesmo tratamento. A condicionante do inciso 5 do artigo 17 da Lei Complementar 123 não se caracteriza a priori como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constituem exigências impostas a todos os microempreendedores e pequenos empresários, devendo ser contextualizada por representar também forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais, garantindo-se a neutralidade com um enfoque maior na livre concorrência. E como foi dito da tribuna, aquela mortalidade que havia caiu também assustadoramente em relação ao que existia no passado antes do regime da Lei Complementar 123. E aí eu cito um pouco de teoria, eu vou omitir a leitura, senhor presidente, e vou então, chegando à conclusão, eu digo que a exigência de regularidade fiscal para o ingresso ou a manutenção do contribuinte, ingresso ou manutenção do contribuinte, em ambas as hipóteses, no Simples Nacional, prevista no inciso 5 do 17, não afronta a isonomia. Teço considerações a respeito de maneira sumária a pretexto de conclusão e digo que correto, portanto, o Tribunal Regional reconhecer a constitucionalidade do dispositivo. Voto pelo não provimento do recurso. O único a divergir e a votar a favor foi o ministro Marco Aurélio. Segundo o ministro, a empresa encontra-se fragilizada e o artigo da lei complementar questionado é inconstitucional. Digo que aqui se trata de uma coação política potencializada. Daí ter como justificada a máxima que lancei, segundo a qual o Estado não pode dar com uma das mãos e tirar com a outra, e contrariando o texto maior. O que é buscado em termos de objetivo das normas pelo texto maior, que é o texto da Constituição Federal, voltado em 3 dispositivos a beneficiar. Essa é a autorização para atuar no campo da legislação complementar, a beneficiar e não a prejudicar a micro ou a pequena empresa
Na sentença proferida, eu tive a oportunidade de ler a sentença na bancada, enquanto ouvia os colegas. A juíza, ao sentenciar, ela disse que resistiu o quanto pôde à declaração de inconstitucionalidade. Evoluiu no convencimento pretérito, dando a mão à palmatória, como convém a todo juiz que lida com a coisa alheia, e apontou que, no caso, na verdade, o inciso 5º do artigo 17, no que alija do cenário apanhado pela lei complementar a referida, a lei complementar 12306, a empresa que já atravessando uma dificuldade, ao invés de ser socorrida, ela é alvo de exclusão do sistema que visa estimular esse segmento importantíssimo, como reconhecido pelo relator, da economia nacional. Peço vênia, presidente, para, no caso, sufragar o entendimento do juízo, da juíza Elisângela Simão Cáurio, e, no caso, prover, eu creio que é provimento, porque o recurso é da lona, e a essa altura ela realmente está na lona, da lona branca, ainda bem que é branca, coberturas e materiais limitados, declarando a inconstitucionalidade do inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006. É como voto. Karina, aliás, o resultado em relação a esse julgamento especificamente foi que o voto do relator ministro Dias Toffoli foi vencedor. Daqui a pouco a gente volta justamente nesse processo. Antes, eu gostaria de perguntar com relação ao outro processo que foi julgado também na primeira parte da sessão plenária da quarta-feira, que foi com relação à questão da repercussão geral. É uma questão, como você mesma disse, bastante delicada, envolve toda uma questão processual relativa à repercussão geral, e uma prova disso é que o processo, ele teve o julgamento iniciado em 2011, houve pedido de vista na época da ministra Ellen Grace, depois da apresentação do relatório do ministro Lewandowski, pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, apresentado nesta sessão, e agora um novo pedido de vista do ministro Roberto Barroso, em função das questões que foram levantadas ao longo do julgamento e que continuam gerando dúvidas. Nesse caso, trata-se de... são duas reclamações, duas ações que tentam contestar a decisão do TST e do STJ, que teriam negado a subida do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal por entender que o recurso extraordinário não tinha, a matéria alegada não tinha repercussão geral. Com a criação da emenda constitucional número 45, surgiu esse outro requisito para a interposição desse chamado recurso extraordinário, que vem para o Supremo e que tenta-se, de uma certa forma, alega-se uma violação da Constituição na decisão que foi proferida pelo tribunal. A alegação aqui é de que, contra essa decisão do STJ, do TST, do tribunal, que não reconhece a repercussão geral, não cabe agravo de instrumento e, portanto, entrou-se como reclamação, uma ação aqui no Supremo para dizer que a sua competência estaria sendo usurpada, ou seja, STJ e TST estariam fazendo as vezes do Supremo, quando isso a Constituição determinou apenas a Suprema Corte. O grande questionamento aqui é: cabe essa ação de reclamação quando um tribunal inferior ao Supremo Tribunal Federal, que analisa esse pré-requisito, analisa a admissibilidade no momento preliminar da subida do recurso extraordinário sobre a repercussão geral? Isso é possível ser feito ou a repercussão geral só pode ser analisada aqui no Supremo? Caberia reclamação para questionar isso? No julgamento dessa semana, o ministro Gilmar Mendes entendeu que não é cabível essa reclamação, a não ser em casos extremos, em casos de erro grave, no que ele denominou de decisões teratológicas. Então, seriam casos absolutamente excepcionais. E aí uma discussão acabou surgindo, mas que casos seriam esses de excepcionalidade? Como aferir esse erro grave? O
que fazer subir e o que não subir, porque a grande discussão era: se permitirmos que toda reclamação, que toda decisão que não reconhece a repercussão geral nesses recursos extraordinários, nesses tribunais inferiores, caiba a reclamação para o Supremo, o filtro criado pela emenda 45 acaba caindo por terra. Porque o que se quer é evitar que tudo chegue ao Supremo, e chegue ao Supremo apenas as matérias que tenham repercussão jurídica, ou seja, política, social e econômica. Um caso decidido pelo Supremo, a gente tem acompanhado aqui toda semana, às vezes uma decisão que o Supremo profere vai ser suficiente para julgar ou para baixar 28 mil processos, não é? 20 mil, 60 mil processos, enfim. Então, todas essas argumentações e discussões foram travadas no plenário e fez com que o ministro Luiz Roberto Barroso, nessa assentada, também pedisse vista para se debruçar melhor sobre o tema e tentar trazer uma solução que pudesse abarcar a proposição do ministro Gilmar Mendes também, de que a reclamação seria possível, mas apenas em casos especialíssimos ou excepcionalíssimos. Vamos aguardar o retorno desses dois agravos regimentais nessa reclamação, já que o relator havia negado o seguimento a elas, e justamente contra essa decisão monocrática vieram os dois agravos regimentais para provocar uma manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse, portanto, como você mesmo disse, é o terceiro pedido de vista para melhor analisar a questão e tentar propor uma solução para esse caso, que é de natureza processual e de extrema relevância para saber dessa competência do Supremo Tribunal Federal. O caso do Simples não era mais simples, mas o julgamento acabou sendo simples, porque foi a tese vencedora, a defendida pelo ministro relator Dias Toffoli. Aqui no caso seria uma forma de tributação simplificada, né? A lei complementar que trata dessa arrecadação simples pelas microempresas ou pelas empresas de pequeno porte, que a própria Constituição tenta proteger, dando um tratamento diferenciado, prevê lá no seu artigo 17, no inciso 5, que essas empresas que estiverem com irregularidades fiscais junto ao INSS e junto às fazendas públicas estaduais, federais ou mesmo municipais, elas não poderão arrecadar e recolher pela forma do Simples Nacional. Essa é uma vedação à adesão a essa forma de tributação. E o que se discutiu era justamente se esse dispositivo era ou não constitucional, violava ou não a Constituição. E a maioria que acabou se formando, acompanhando o voto do ministro Dias Toffoli, entendeu que não havia qualquer violação ao princípio da isonomia e que essa forma de tratamento diferenciado fazia, sim, cumprir o princípio da isonomia, que é tratar de forma diferente aqueles que estão em posições diferentes. Se uma determinada empresa não paga os seus tributos junto ao INSS ou às fazendas públicas, o seu faturamento é muito maior do que aquela outra empresa que está em dia com as suas obrigações tributárias. E isso, dentro do mercado concorrencial, faria com que houvesse um desequilíbrio entre essa concorrência. E, portanto, essa vedação viria justamente para garantir a isonomia dentro da concorrência do mercado. O ministro Marco Aurélio, o único a divergir, entendeu que de forma alguma isso poderia ser levado, não poderia se pensar dessa forma, que haveria sim a violação da isonomia, já que a empresa, já em débito com as suas obrigações tributárias, ao invés de receber um incentivo, que seria a forma do Simples Nacional, ela estaria de uma certa forma sendo discriminada e da pior forma. Então, para o ministro Marco Aurélio, era caso de se dar provimento ao recurso, mas a maioria que se formou entendeu pelo desprovimento e a manutenção da decisão do TRF, que entendia que a vedação era absolutamente constitucional. Primeira parte da sessão plenária da quarta-feira, lembrando que o voto do ministro Marco Aurélio para registro ele aconteceu já na segunda parte da sessão plenária da quarta-feira. E em prosseguimento, nós tivemos também outros julgamentos em destaque, começando pelo mandato de segurança 25.079, relator ministro Gilmar Mendes, Francisco Fausto Paula de Medeiros versus presidente da República. O mandato de segurança contesta ato do presidente da República que concedeu a aposentadoria ao impetrante, mas lhe negou a vantagem do recebimento de aumento de 20% sobre os proventos. O impetrante argumentou que já tinha adquirido o direito a aposentar-se como membro do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 6ª Região. Karina, aí envolve o fato de que ele se tornou ministro do TST. Qual era essa situação do impetrante que gerou esta polêmica que veio ao Supremo Tribunal Federal? Aqui trata-se da invocação de uma lei de 1952 que acabou sendo revogada por uma lei mais recente, mas que à época seria aplicada. De acordo com essa lei de 52, aquela pessoa que
que dentro do Serviço Público Federal já tivessem completos 35 anos e aposentassem no topo da carreira, teria direito ao recebimento de 20% a mais nos seus proventos. E o que se alega aqui é que, mesmo ele tendo se aposentado na condição de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, quando ele era desembargador do TRT, ele já teria cumprido os requisitos previstos nessa legislação, o que garantiria a ele o chamado direito adquirido àqueles 20% a mais nos seus proventos, segundo a lei vigente à época. O ministro Gilmar Mendes, nesse caso, entendeu que não, que a situação não se poderia falar em direito adquirido, já que ele teria se aposentado como ministro do TST e não como membro do Tribunal Regional do Trabalho. No caso, o ministro Roberto Barroso abriu a divergência por entender que se tratava de um caso com peculiaridades e que para ele havia sim esse direito adquirido, porque todos os requisitos para a percepção desse percentual de 20% nos provimentos já tinham sido alcançados quando ele ainda era membro do TRT e não quando ele não alcançou quando ele era ministro do TST. Esse mandado de segurança deve retornar a julgamento e decidir efetivamente se são válidos ou não o acréscimo de 20%, como dizia a lei de 1952. Karina, o ministro Gilmar Mendes, ele citou jurisprudência justamente para embasar o seu voto. Nós vamos rever o trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, exatamente do ponto em que ele cita outro julgamento no qual traça paralelo entre aquele caso e a situação agora em julgamento. Como o impetrante não possuía as condições para aposentar-se com a vantagem prevista no artigo 184.3 da Lei 1711, no momento em que essa norma perdeu sua eficácia, torna-se impossível o deferimento da pretensão. Com base nesse julgado, eu entendo que o impetrante não poderia pleitear a aplicação direta à sua aposentadoria do benefício previsto no inciso 2 do artigo 184, por exercer à época o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em que era exigível especificamente o cumprimento do período de 3 anos no cargo isolado. Dessa forma, ao assumir o cargo isolado, não poderia o impetrante alegar direito a benefício cujos requisitos sejam inerentes à carreira que deixou por vontade própria. No caso, o impetrante abriu mão do regime jurídico do magistrado trabalhista para assumir o cargo isolado de ministro do Tribunal Superior do Trabalho e assim assumiu novas regras a serem cumpridas. Então, nessa linha, presidente, eu estou me manifestando, na linha também do parecer da Procuradoria-Geral da República, pela denegação da segurança. Julgamento suspenso, você vai acompanhar ao vivo direto do plenário quando do retorno à pauta de julgamentos do STF e também, é claro, vai acompanhar aqui no Plenárias em Destaque. Último destaque da sessão única da quarta-feira, dia 30 de outubro de 2013, ação direta de inconstitucionalidade 917. Relatoria do ministro Marco Aurélio, Procurador-Geral da República versus Governador do Estado de Minas Gerais e Assembleia Legislativa Estadual. Uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada questionando artigos da Lei 10.961 de 1992 do Estado de Minas Gerais, uma lei estadual. A lei tratou de concurso público e foi alegado que houve inconstitucionalidade no tratamento desta lei sobre o tema especificamente no caso do Estado de Minas Gerais. Houve cautelar deferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio votou no sentido de dar parcial provimento à ação direta de inconstitucionalidade. Vamos rever. Conforme ressaltado no julgamento da medida cauteladora, mediante as normas atacadas, criou-se reserva de vagas visando favorecer clientela interna, servidores já pertencentes aos quadros da administração estadual, em clara ofensa aos princípios da igualdade e da universalidade de acesso a cargos públicos. Embora os preceitos se refiram à movimentação na carreira, instituiu-se por meio de simples prova seletiva interna a possibilidade de provimento em cargo cuja investidura, porque é de carreira diversa, depende para as pessoas não pertencentes aos quadros do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais de prévia aprovação em concurso. Ante certa prática adotada em segmentos da administração pública, é possível
É possível, nós sabemos que interpretação é até mesmo um ato de vontade, né? É possível interpretar os diversos preceitos de modo a agasalhar a passagem do servidor para a carreira diversa. Então, confiro a lei 10.961, de 14 de dezembro de 92, do Estado de Minas Gerais, especialmente ao inciso 4 do artigo 20 e aos parágrafos 1º e 5º do artigo 27, interpretação conforme a Constituição Federal, de modo a excluir a relativa movimentação do servidor para cargo de carreira diversa daquela na qual ingressou mediante concurso público. E é o voto que, presidente, confeccionei e que mantenho sobre a matéria. Houve um debate muito grande em relação a esta ação e, por conta disso, o ministro Teori Zavascki apresentou pedido de vista, outro processo que você vai acompanhar aqui pela TV Justiça. Sendo que na próxima semana nós já temos também encontro marcado com os nossos amigos telespectadores, não é, Karina? Sem dúvida. Quartas e quintas-feiras, ao vivo, em direto do plenário e no final de semana com plenárias. E mais uma vez nos despedimos, agradecendo a sua companhia e desejando que você continue conosco aqui na TV Justiça.